Muito bem, amados, estamos aqui chegando já na conclusão desta epístola aos Hebreus, levando em conta que até onde nós lemos aqui na semana passada, até onde nós estudamos, até o capítulo 10, versículo 31, o apóstolo, escritor dessa epístola, tratou com bastante contundência acerca da verdade de Deus na pessoa de Cristo. Isso ele o fez numa relação de comparação ou numa relação de oposição, que seja, entre a verdade pré-anunciada em forma de sombras e figuras no Antigo Testamento e a verdade em realidade na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, do Verbo encarnado de Deus. Então, quando se lê a Epístola aos Hebreus, uma coisa nos fica muito clara, é o fato de que a verdade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas, ela se dá de duas maneiras bem distintas. No Antigo Testamento, a verdade de Deus ela é revelada, ainda que palidamente, ainda que de uma maneira muito rudimentar, mas é revelada. Embora numa forma de sombra e de figura. Ou seja, é a verdade de Deus, cujos contornos não são bem delineados. É a verdade de Deus, mas ainda numa linguagem humana, numa linguagem rudimentar, conforme o próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, vai nos falar numa linguagem infantil. Ou seja, a verdade de Deus revelada no Antigo Testamento, ela ainda não podia ser claramente compreendida, como ocorre quando se é revelada no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, essa verdade, ela agora chega em realidade na pessoa de Jesus Cristo. E isso fica, essa verdade que estou apontando para os irmãos, ou seja, essas duas maneiras ao longo da história que Deus usa para revelar a sua verdade, as sombras e a realidade, pode ser encontrado lá em João, no Evangelho, capítulo 1, versículo 17, quando é dito que a lei foi dada por intermédio de Moisés, ao passo que a graça e a realidade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E aí o versículo seguinte, que é o versículo 18, é um versículo surpreendente, porque tão logo ele diz que a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por Cristo, logo no versículo seguinte é dito que ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, falando acerca da revelação de Deus, da verdade que é o próprio Deus, é dito que embora a lei tenha sido trazida por Moisés, mas ele próprio, o próprio Moisés, não havia conhecido a Deus, não havia visto a Deus, de modo então que a verdade traduzida pelos textos mosaicos não eram suficientes para poder mostrar ao homem a realidade dessa verdade. Por isso que o versículo continua dizendo, o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então, dentro dessa perspectiva acerca da revelação da verdade, e se nós olharmos essa questão do ponto de vista histórico, até mesmo ultrapassando a própria história dos hebreus, nós vamos verificar que o homem, ao longo de toda a sua história, ele sempre buscou pela verdade. Ou seja, quando se fala sobre a verdade, conhecer a verdade, ou a revelação da verdade, muitas pessoas acabam pensando ou dizendo que isso é uma questão de crentes e de evangélicos, ou de protestantes, ou do próprio cristianismo em si. Mas dizer isso não condiz com a verdade. Porque quando você olha a história, desde os antigos, lá na antiguidade, do mundo egípcio, o mundo babilônico, o mundo assírio, sobretudo o mundo grego, o grego, mesmo a Grécia antiga, depois a Grécia clássica, a Grécia helênica, até o mundo greco-romano que vai introduzir então o cristianismo, mas toda a história da antiguidade mostra os homens procurando a verdade.